Glória a Deus, glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, ajuda teu servo. Amém. Irmãos, se perguntasse o que eu ia falar nessa tarde, eu tinha dito: Ramon, dirige o trabalho lá agora de tarde, porque é muito difícil falar, né? E procuro sempre trazer alguma coisa daquilo que Deus revelou pela sua palavra, né? Porque Deus, Ele tem uma palavra para todos nós a seu tempo. E eu estou me alimentando com um versículo, porque Deus coloca um versículo no meu coração, como eu já falei mais de uma vez, e eu fico alguns dias me alimentando daquele texto. Capítulo 1 de Gálatas. Nós vamos ler um texto, depois nós vamos lá já para a conclusão. Verso 6. Bem conhecido da igreja. Todos encontraram? Gálatas capítulo 1 e o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro. Nós precisamos ter o maior cuidado de nossa vida para não estar vivendo um outro evangelho, não é? Um outro evangelho. Porque se nós vivemos um evangelho que não é o evangelho de Jesus, e pregamos este evangelho que vivemos, que não é o de Jesus, estamos errando duas vezes. Então, primeiro do que tudo, qual é o evangelho que eu estou vivendo? Dê uma olhada aí para dentro de você, como o pastor nos ensina, introspectiva, uma olhada introspectiva aí. Qual é o evangelho que eu estou vivendo? Não é forte? Bacanda errava sou montreande. Porque, irmãos, nós temos o evangelho propagado em todo o Brasil. Em cada esquina que nós passamos, talvez na sua rua, tenha 2 ou 3 igrejas evangélicas. Talvez você tenha um vizinho evangélico. Talvez a sua rua é cheia de crentes. Mas qual é o evangelho que estamos vivendo? E hoje nós pregamos um evangelho de poder, de graça, de transformação. Mas nós ouvimos notícias que
um jovem na igreja é uma coisa e lá no colégio é uma outra coisa. Nós ouvimos notícia que o jovem na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Casos de irmã chegar a dizer assim: pastor, discipline o meu filho. Mas o que foi que houve? Seu filho é uma bênção? Não, irmãos, ele é assim na igreja. Em casa ele é outra pessoa. Bendito seja Deus. E isso não é algo exclusivo dos jovens. A gente fala porque a multidão hoje aqui é um trabalho de jovens. Não é algo exclusivo dos jovens. Então a pergunta que a gente reflete nesta tarde: que evangelho eu estou vivendo? Paulo enfrentou uma luta muito grande. E uma das preocupações de Paulo era dizendo assim: será que eu preguei o evangelho em vão? É em vão a minha pregação? Porque tão depressa vocês saíram do evangelho. No contexto aqui, é um contexto em que o povo judeu, forçando a barra para que o povo vivesse de forma judaica. E Paulo estava dizendo que não há uma necessidade de cumprir a lei, porque nós estamos em Cristo Jesus, mas nós queremos aplicar para a nossa vida como é que estamos vivendo o evangelho em nossos dias. Eu estive na Travessa São Paulo um outro dia desse, e uma jovem pregou com muita autoridade naquela congregação, e ela falando para nós, dizendo que não é o que fazemos, mas é o que temos com Deus, o que vivemos. Porque ela lembrou que naquele dia, Jesus vai, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não curamos, em teu nome não fizemos maravilha. E haverá uma palavra dizendo: apartai-vos de mim, que eu não conheço a você, eu não vos conheço. E ela aplicou, e eu quero trazer para nós, que não é o que eu faço, é a intimidade que eu tenho com Deus. O que leva o crente para o céu não é o que você faz, se você prega, se você canta, se você é um coordenador abençoado. Não, é a intimidade que você tem com Deus. Meu Deus, isso dói no meu coração, porque o negócio é para aqui, é para mim. Se você receber alguma coisa, amém. A gente tem se assustado, tomado alguns sustos, irmãos, de que a gente vê alguns crentes na igreja uma bênção, e quando pensa que não está disciplinado, o que foi que houve, é melhor nem saber. Que é o evangelho? Qual foi o evangelho que você aceitou? Qual foi o evangelho que você aceitou? Eu fui um jovem do mundo até 21 anos de idade. Eu, quando aceitei Jesus, namorava com 3 moças. Mas quando Jesus entrou no meu coração, eu saí. Não dá certo, não dá certo. Não quero, não dá para mim, porque eu aceitei um evangelho de mudança. Não aceitei um evangelho para estar com pula-pula. Não aceitei um evangelho para estar lá e cá. Eu aceitei o evangelho para servir a Jesus com graça, com autoridade, com mudança de vida.
Anamande rebatseindo roviande revia. Hoje a gente não tem condição de dizer um não. Não namora com um descrente, até um descrente dizer, quer namorar comigo? Dá um glória a Deus aí. Crente, não, eu sou crente, aí chega um filho de Belial, um lobo, e se quer namorar comigo só porque o cabo é bonito, só porque o cabo tem um corpo atlético, aí esse aí dá para mim, vai. Isso serve para os rapazes também. Crente, até uma moça chega perto, chegou perto e mantelou o negócio. Qual é o evangelho que estamos vivendo? Não vou tomar minha hora não, que eu não sou louco não. Glória a Deus. E era a preocupação de Paulo, e irmãos, entenda que nós só pregaremos um evangelho, o evangelho que vivemos. Quem olha para você, que você fala do evangelho para ele, ele vai primeiro olhar para você. Ou não é assim? Ou não é? É ou não é? Se você chega para pregar o evangelho, eu vou dar um exemplo simples. A gente sai para evangelizar. Aí vai com a roupa toda decotada. Isso as moças. Que começa a pregar, o cabo não está nem escutando o que ela está dizendo. Está olhando para ela. Isso é verdade ou é mentira? Glória a Deus. Só como um exemplo simples. Isso vai mais profundo. Mas vamos pular. E Paulo, irmãos, ele vai falar do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito é algo. Então, o Evangelho só vai se revelar quando esse fruto começar a aparecer na minha e na tua vida. Não é o dom. Porque o dom não leva ninguém para o céu. Você canta bem? Glória a Deus. Mas o dom não leva você para o céu. Não é o talento que você tem. Às vezes tem alguém que está na frente, talentoso, que é uma bênção. Glória a Deus pelo talento. E está aquele irmãozinho lá que não tem aquele dom, não fala, quando fala, dá um microfone para ele, quase que não sai nada. Mas tem o fruto do Espírito. Isso não impede de que alguém que tenha talentos e dons tenha talentos e tenha fruto do Espírito. Tem os dois. Mas se tiver de optar, tome fruto. Tome fruto. Tome fruto. Então o que leva a gente para o céu? É o evangelho que estamos vivendo. E um versículo que Paulo concluindo lá no final, já capítulo 6, eu não vou nem entrar nos frutos do Espírito, porque os irmãos todos conhecem, e é isso que nos levará para o céu. Mas o capítulo 6, o versículo 9, eu até disse essa palavra a um evangelista essa semana, porque arde em meu coração. E não vos cansemos de fazer
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos. Só haverá uma colheita se não pararmos. Muitas vezes a gente, pelas lutas, pelos confrontos que temos no nosso dia a dia, e aí os jovens entram aí como um carro-chefe aí, da luta que você enfrenta, que nós enfrentamos, não cesse de fazer o bem. Não cesse. Porque, irmãos, só quem permanece de pé é quem vai receber a recompensa. E eu quero transportar a recompensa, não a recompensa terrena, mas a celestial. Porque tudo que é de bens materiais cessará, mas o que permanecerá é a minha e a tua salvação. Você hoje está bem de vida, amanhã você não pode estar bem de vida. Você hoje tem um carro, amanhã talvez não tenha um carro. Você hoje não tem um carro, amanhã você pode ter um carro. Tudo é transitório. Tudo é transitório, mas a nossa ida para o céu é algo muito sério. Eu queria que vocês entendessem isso. Não troque a tua salvação, a minha salvação, por um namoro desajustado. Não troque a tua salvação por uma formatura. Não troque a tua salvação por um emprego que ganhe muito dinheiro. Não troque a tua salvação por um casamento. Não negocie o Evangelho, não faça negócio com o Evangelho. Não abra de mão da tua santidade. Aleluia. Não abra de mão do que Deus te deu. Irmãos, tem tanta gente que a gente mostra o Evangelho, explica, vai, acompanha, mas não entra na mente. E você foi iluminado. Você recebeu o dom maior, o dom que é ser templo e morada do Espírito Santo. Tem crente que fala em mistério com Deus, tem crente que dobra o joelho, Deus fala no ouvido dele, diz, por aí não é não, por aí dá errado, e não troque isso por nada nesta vida. Não troque este Evangelho por nada deste mundo, porque as portas do céu estão abertas enquanto tivermos no Evangelho. Se nós sairmos do Evangelho, saímos da porta da graça. Glória a Deus. Quem recebe esta palavra? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.